Olá, irmãos, estamos em mais uma semana de oração e eu gostaria de compartilhar com vocês hoje o texto de Jeremias, capítulo 29. Nós não vamos ler o texto todo aqui hoje, mas se vocês tiverem oportunidade em suas casas, podem estar lendo. E eu queria destacar alguns pontos que falou ao meu coração e eu compartilho com vocês. Primeiro, contextualizando, esse texto fala do povo de Deus que estava cativo na Babilônia. A Babilônia que era um poderoso império na região do Oriente Médio, sob o domínio do rei Nabucodonosor. E quando eles estiveram sob o domínio babilônico, os hebreus eles foram deportados, tiveram uma deportação forçada de sua terra natal para a cidade da Babilônia. E lá eles se tornaram o quê? Se tornaram escravos. Então, o profeta Jeremias ele escreveu uma carta em nome de Deus ao povo que estava cativo. E no texto não fala, não detalha sobre a situação do povo, sobre os sentimentos do povo, mas eu acredito que não devia ser uma situação muito fácil você viver escravo numa terra que não é a sua terra. Viver escravo já não é uma coisa boa e ainda mais você tá longe de sua terra, né? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar com vocês está lá no versículo 4, que diz: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Deus deixa claro aqui neste versículo que ele tinha o domínio sobre a escravidão. Nabucodonosor, por mais poderoso que ele fosse, ele nunca ia conseguir escravizar o povo de Deus se não tivesse a permissão de Deus. Deus permitiu. E isso acontece em nossas vidas, tudo que acontece em nossas vidas tem a permissão de Deus. As coisas que nós achamos maravilhosas e as coisas que não nos agradam, tudo tem a permissão de Deus. Mas o detalhe dessa situação é que Deus permite, mas Deus nos acompanha. Deus não nos deixa só, Ele sempre está pertinho da gente. Um outro ponto, um outro versículo que eu queria destacar, na verdade, dois versículos, o 8 e o 9, que Deus fala: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Ou seja, Deus fala para que eles não se deixassem levar pelas mentiras faladas em nome de Deus. Deus fala para eles não se contaminarem. Ou seja, Deus permite que isso aconteça com eles, mas Deus espera que o povo viva em santidade, que tenha uma vida de santificação. A gente não pode brincar com as coisas certas e erradas, a gente pode misturar o bem com o mal, o certo com o errado. Deus quer que a gente tenha maturidade para não nos deixarmos levar pelas coisas erradas, não nos enganarmos. E essa maturidade, meus irmãos, essa busca da santidade, ela vem com uma constante vida de oração, uma constante vida de estudo, de leitura da palavra de Deus. A gente precisa nos encher de Deus, nos encher das coisas de Deus, para que a gente não se contamine com as coisas que não são de Deus, não nos deixemos ser enganados. O terceiro ponto é o versículo 10, que Deus diz assim: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês de trazê-los de volta para este lugar. Imagina o povo viver durante 70 anos escravos. Eu imagino e acredito e aconteceu que muitos deles nem vislumbraram essa promessa do Senhor. Mas eles podiam ter a tranquilidade que os seus filhos iam viver para experimentar a promessa do Senhor, para ver a libertação do povo. E eu fico pensando assim em nossas vidas e no nosso meio, assim, quantas pessoas, oram pela conversão dos seus cônjuges há anos, quantas mães, quantos pais choram aos pés de Jesus para que seus filhos voltem para os caminhos do Senhor, quantas pessoas esperam a cura de uma doença, espera um milagre. Quantas coisas você tem pedido ao Senhor há muito tempo, de repente há anos, e você ainda não obteve resposta? E aí eu digo para vocês, meus irmãos, o tempo é de Deus. A hora certa é Deus que determina. É Ele que tem o controle de todas as coisas. Basta a gente confiar, continuar pedindo, mas confiar que o tempo é dele. Um outro ponto e o outro versículo que eu acho mais lindo, assim, que mais me emociona, é o versículo 11, que fala: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não te causar dano, planos de dar a vocês a esperança de um futuro. Deus tem um plano para cada um de nós. E além de ter o plano, Ele conhece cada plano que Ele tem.
O plano é dele, meus queridos. E é ele sozinho, ele que determinou, sozinho. O plano não é nosso, não é eu que determino nada na minha vida. Embora às vezes a gente quer ter o controle da situação, a gente quer executar os planos que a gente pensa para as nossas vidas, para os meus filhos, para os nossos filhos, mas o plano é de Deus. Ele que determina. E os planos de Deus para nós são planos de bênçãos. Ele fala que de não causar dano. É claro que aqui nessa terra a gente vai sofrer, né? A gente vai ter essa vida sem dor, essa vida sem danos, sem tristeza, quando a gente estiver na glória com Ele. Mas aqui, enquanto Jesus esteve até aqui na terra, Ele falou que no mundo a gente passaria por aflições, mas que a gente podia ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo. Então nós vamos sofrer, nós vamos ficar tristes, nós vamos perder pessoas amadas. Isso faz parte, mas a gente não pode desanimar, a gente não pode se entregar, a gente tem que continuar pedindo ao Senhor, sabendo que Ele cuida de nós, sabendo que Ele tem promessas para as nossas vidas, assim como Ele prometeu para o povo lá no Velho Testamento, Ele promete, isso vale para nós hoje em dia. E a gente tem que parar de se preocupar, a gente tem que descansar no Senhor e esperar no Deus que cumpre o que promete. E Ele prometeu que cuidará de cada um de nós. Ele vai cuidar da minha vida, Ele vai cuidar da sua vida, a vida da sua família. Que Deus nos abençoe e até a noite espero vocês na reunião de oração.